Meus amados, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, cuidando, protegendo e guardando de todo mal. Quando você achar que o seu problema é insolucionável, que o seu problema é tão grande, que você está passando grandes lutas, pense nas lutas, pense no sofrimento de Cristo. Ele sim sofreu, ele sim teve problemas difíceis, mas mesmo assim ele foi solucionado por seu dono, por seu criador e por seu consumador de toda uma história. E graças a Deus por isso, porque através do seu sofrimento, da sua morte, pelo meu pecado e pelo seu, nós podemos dizer que vamos morar com ele no céu, no paraíso preparado para nós. Então louvado seja Deus e obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor todos os dias. Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida eu tenho em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Cordeiro, tu és o Cordeiro. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro
Boa noite aos irmãos e gostaria de mais uma vez deixar o meu agradecimento por aquelas pessoas que contribuíram para a clínica de recuperação aqui em Morada Nova. Então, Deus seja louvado e que esse ato que foi feito sirva de testemunho do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Como você pode perceber, mudei de lugar novamente, querendo diminuir um pouco mais um barulho. E não sei se isso vai funcionar, porque está tendo uma construção aqui do lado. E o que acontece, o barulho lá pode atingir aqui. Mas vamos orar e dar graças ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez ouvir o que Ele tem a nos dizer nesse tempo, de pandemia. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas e te pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos a tua vontade. A tua palavra seja sempre anunciada e que a tua palavra seja colocada em nossas mentes, que a tua palavra glorifique e exalte o teu santo nome. Que nós nos rendemos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós vimos a vida de José. Ela vai nos ajudar a responder as duas questões que foram citadas e que essas duas questões nos levam a entender a questão do sofrimento. As duas perguntas que foram feitas na semana passada, na pregação anterior, é quando passamos por sofrimento e precisamos de uma resposta, o que Deus está fazendo. Estamos passando por situações difíceis, precisamos de uma resposta, ou queremos uma resposta, mesmo que seja breve, mas o que Deus está fazendo? A segunda pergunta é: qual a nossa atitude enquanto esperamos a resposta de Deus? Então, Deus está em silêncio. Qual deve ser a nossa atitude perante isso? E nós vimos que o servo José está enfrentando o silêncio de Deus em meio a um profundo sofrimento. Então, nós vimos que José foi levado, melhor dizendo, traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Agora José se encontra no Egito e se torna mordomo do comandante Potifar. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Você vai perceber que eu vou pular dois versos de propósito para você entender mais tarde. Então vamos ler Gênesis capítulo 36, verso 1, na verdade, verso 4, 5 e 6. Diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E que, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia.
José tinha um belo porte e boa aparência. Então, resumindo, José, chegando no Egito como escravo, logo foi comprado pelo capitão da guarda de Faraó, conhecido como Potifar. Este, de imediato, percebeu a capacidade, a destreza desse jovem, pois tudo o que ele fazia, tudo o que ele realizava, era bem-sucedido, prosperava. Então, Potifar tem uma ideia, confia tudo nas mãos do jovem José. E assim José assume o cargo na casa de Potifar, mordomo. Até aqui tudo bem, mas eu gostaria que você pensasse um pouco. É interessante a leitura em si, porque ela nos dá a visão geral. Por isso eu acredito que vocês lembram que duas observações foram feitas na mensagem anterior acerca dos personagens que são colocados nas Escrituras. A primeira é: esqueça o final da história. A gente já sabe o final da história, então, à medida que nós estamos vendo e ouvindo sobre a vida de José, o sofrimento que ele estava enfrentando, vamos esquecer o final da história. A segunda observação que falamos é que o autor das Escrituras não conta a história por completa. Ou seja, ele só relata os fatos mais importantes, os fatos que são relevantes. Ele só vai escrever, na verdade, só escreveu aquilo que tinha relevância. É justamente o que está acontecendo aqui. José não foi promovido da noite para o dia. Quando lemos o texto de Gênesis capítulo 39, esses versos que foram lidos, podemos pensar que José alcançou o auge da sua vida da noite para o dia. Podemos pensar que ele começou a trabalhar na segunda-feira como escravo, um escravo qualquer, e aí na próxima segunda, na segunda que segue, que chega, José foi promovido do seu trabalho. Ou seja, de uma hora para outra, José recebe uma promoção. José sobe de cargo. O que podemos supor nesse texto é o seguinte: José trabalhou para Potifar cerca de 5 a 10 anos. No primeiro dia em que ele chegou na casa de Potifar, como escravo, e para chegar o auge, para chegar o nível de mordomo, supervisor da casa do comandante do Faraó, aproximadamente se levaram 5 a 10 anos. Lembra? A situação de José ainda é de escravo. Então, nesse período que ele, antes de chegar ao nível de mordomo, provavelmente José trabalhou nos estábulos, limpando os estábulos do seu comandante. Provavelmente José alimentou porcos. Diariamente José provavelmente iria para o estábulo, iria para o lugar onde ficavam os porcos, para dar alimento àqueles animais, os quais ele não queria se aproximar, porque o porco era um bicho imundo para um judeu. Provavelmente as dormidas ou o lugar ou o aposento onde José dormia, as condições não eram tão boas, não eram confortáveis. Lembra, são de 5 a 10 anos provavelmente, até ele atingir esse nível. O que José comia antes de ser mordomo? A que horas comia? Quantas refeições José
tinha antes de ser mordomo. E mais, quando ele se torna mordomo da casa de Potifar, tudo indica que teve uma curta duração. Durou pouco, não durou muito. Ele ainda era escravo, ainda se encontrava longe da família e Deus ainda estava em silêncio. Por isso que a primeira pergunta que fizemos e relembramos no início desse estudo é: quando passamos por sofrimento e precisamos de uma resposta, o que Deus está fazendo? Versículo 2, versículo 3 de Gênesis 39. Essa é a razão porque eu não li esses versículos, eu passei por cima dele. Gênesis 39, versos 2 e 3. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Deus mesmo em silêncio estava agindo na vida de José. Enquanto aguarda a resposta de Deus, o que Deus está fazendo? Deus está agindo. Deus está operando na vida de José. Deus não apareceu José de uma forma miraculosa. Deus não falou com José com a voz audível. Deus não enviou um anjo para que José soubesse das respostas ou o porquê daquela situação em que ele se encontrava. Deus não falou atrás de visões com José, nem por meio de sonhos. Não. O texto é bem claro, o texto diz no verso 2, o Senhor estava com José. Deus era presente na vida deste homem. Quando José exercia o seu trabalho perfeitamente correto, Deus estava agindo. À medida que José realizava a sua função, o Senhor o abençoava. Neste momento, José era um homem que tinha praticamente tudo. José agora era um homem que tinha fama, porque agora ele não era um simples escravo, ele era mordomo, supervisor da casa de Potifar. José agora tinha autoridade, ele tinha autoridade sobre outros escravos. José tinha respeito agora. Não era um escravo qualquer, era um escravo que tinha respeito do seu patrão, do seu senhor e dos demais escravos. Podemos dizer que José era um escravo privilegiado, com aposentos agora particulares, e que tinha a plena confiança de seu senhor. Todavia, a regalia de José não durou muito tempo. Como diz o velho ditado, a alegria de pobre dura pouco. Versículo 6. José, a última parte do versículo 6 de Gênesis 39. José tinha um belo porte e boa aparência. Lembra? O autor vai relatar aquilo que é importante. E isso aqui não é apenas para expressar que José era bonito, que José era belo, não. Isso aqui é relevante, porque o que se segue levará esse jovem que tinha atingido um grau melhor na sua vida, agora estava num patamar melhor da sua vida, mas que logo isso iria acabar. Essa
parte, esse trecho é importante porque levará José ao sofrimento. Versículo 7 de Gênesis 39. Gênesis 39, verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Entende agora porque o autor escreveu? Porque escreveu José sendo bonito, elegante, charmoso? Porque a mulher do comandante do exército de Faraó, Potifar, estava dando em cima de José. Percebe-se que esta mulher, ela é audaciosa e desenvergonhadamente agressiva, pois ela diz: vem para a cama comigo. Em outras palavras, essa mulher está dizendo: venha fazer sexo comigo. Agora, eu quero que você venha comigo agora. Acredito eu que a maioria dos homens teriam dito sim. Creio eu que muitos homens teriam corrido para os braços dessa filha de Belial. Creio eu que muitos homens teriam corrido em direção a essa mulher diabólica. Acredito que muitos homens teriam caído nesta tentação maligna. Mas José não. José toma a decisão correta. Gênesis 39, verso 8 e verso 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José recusou, ele disse: não irei com você, não deitarei com você. José resistiu bravamente às palavras sedutoras dessa filha de Belial, dessa desgraçada, dessa infiel. José disse: não, não e não. Lembra o que eu falei antes? Poucos dias ia durar o cargo de José, por causa dessa infeliz. E lembre que essa tentação não foi apenas um dia, não foi apenas um momento em que ela sentiu o desejo de ter relação sexual com José, não. Versículo 10 fala: ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Não foi apenas na segunda-feira que ele foi tentado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Essa filha de Belial estava tentando José. Todos os dias essa mulher procurava José e jogava palavras sedutoras, palavras suaves em seus ouvidos, querendo despertar nele o apetite sexual. Mas José bravamente diz não. José bravamente diz a essa mulher: não é não. A senhora é surda, é moca.
Se faz de doida? Duas razões nós podemos encontrar aqui porque José disse não. Primeiro, a primeira razão, sua lealdade ao seu senhor Potifar. Ele vai dizer isso nos versos que a gente leu, 8 e 9. O meu Senhor confiou tudo em minhas mãos. Tudo que há nessa casa é minha responsabilidade. Não há ninguém acima de mim a não ser o meu Senhor. Tudo Ele me deu nas minhas mãos. E nada me proibiu, exceto a senhora, que pertence a Ele. Então eu não posso trair a confiança de meu Senhor. Então essa é a primeira razão porque José disse não. Mas há uma segunda razão porque José disse não a essa mulher. Sua fidelidade a Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José poderia ter pensado assim: fui traído pelos meus irmãos, fui jogado numa cisterna, fui vendido como escravo, ralei muito para chegar na situação aonde eu estou. Afinal de contas, eu sou mordomo da casa do meu Senhor. E se eu ceder, se eu tiver relação com ela, ninguém vai saber. Então eu tenho passado por muito sofrimento, mereço, né, um prazerzinho. Mas não foi isso que José pensou. O que José pensou foi: não trairei a confiança do meu senhor Potifar, não serei infiel ao meu Deus, que é fiel para comigo. Charles Swindoll, no seu livro Séries de Heróis da Fé, falando da vida de José, diz: se houver uma ocasião de recompensar este homem José, recompense-o agora, Deus. Recompense-o por negar dia após dia. Recompense-o por correr em vez de ceder. Dá para concordar com Charles Swindoll? Por José fazer o que era certo, agora Deus o abençoaria, porque ele disse: não, não, não. E disse mais: eu não vou pecar contra o meu Deus. Então José agora seria abençoado pelo Senhor. Agora sim, José iria vencer na vida. Agora sim, José seria vitorioso, seria um vencedor. Agora sim, as bênçãos seriam derramadas sem medidas na vida desse homem. Agora sim, os anjos desceriam do céu e viriam se comunicar com José. Iriam dar os parabéns para ele. Parabéns, José, você venceu a tentação. Parabéns, José, você negou as palavras sedutoras daquela mulher. Você não caiu na armadilha do inimigo. Você se mostrou fiel. Se esse era o momento de José ganhar uma medalha do Senhor por permanecer fiel ali, esse era o momento. Será que foi isso que aconteceu? Versículo 20 de Gênesis 39. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão.
O servo de Deus tomou a atitude correta e honradamente. Todavia, isso lhe trouxe problemas, pois a sua recusa em se deitar com essa filha de Belial, com essa mulher diabólica, fez com que a mesma ficasse enfurecida, enraivecida, injuriada e o acusou de tentativa de estupro. Porque é isso que o texto anterior diz. Dia após dia, José negando a essa mulher, resistindo a essa mulher. E chega um dia em que ela arranca as suas vestes, porque ele foge. E ela grita dizendo que José quis estuprá-la. E logo quando tudo ia bem na vida de José. E o jovem José, injustamente, é lançado na prisão. Ali, José ficou na prisão. Gostaria que você pensasse comigo agora um pouco. Pense primeiro nisso. Devemos estar cientes de que agir corretamente não nos isenta de sofrimento. O fato de você e eu agirmos em retidão não quer dizer que seremos livres do sofrimento. Vamos ilustrar isso com alguém que faz tudo o que é certo no trabalho. Você que está em casa, você que é um servo de Deus, você faz tudo o que é certo no seu trabalho. Acorda cedo, chega cedo no trabalho, faz além do que é pedido, trabalha além do seu expediente. É para sair 7 horas, você sai 9 horas da noite. Você auxilia os seus colegas de trabalho em todas as formas possíveis. Entretanto, o que lhe advém não é o sucesso, não é a promoção, nem a ascensão, e sim a decepção, a tristeza e o sofrimento. Porque no dia seguinte, você recebe uma folhinha que tem os dizeres: você está demitido. Você está demitido. Vamos pensar em você que é casado. E você deve permanecer fiel ao seu cônjuge. Você está lá no local do seu trabalho. Dia após dia, aquela pessoa lhe tenta. Dia a dia ela se joga para você, pronunciando palavras belas, suaves, palavras com as quais você não tem ouvido em casa. Mas você diz não. Você se recusa a ceder. Você diz não para aquela pessoa. O que lhe sobrevém? Bênçãos, não é não? Uma vez que você faz o que é correto, o que é reto, então vem bênçãos de Deus. Não. Você descobre que o seu cônjuge era infiel a você. Em um belo dia você descobre que o seu esposo ou a sua esposa tinha um caso extraconjugal. Sabe, isso dói, machuca, entristece a alma. Quando isso acontece, o nosso mundo desmorona. Quando isso acontece, nós ficamos enfurecidos e nos questionamos se realmente vale a pena fazer o que é certo, fazer aquilo que é reto,
fazer aquilo que é correto, se vale a pena ser certinho, se vale a pena andar na linha, se vale a pena ser fiel neste mundo, se vale a pena ser honesto. Então ficamos nos questionando, será que vale a pena mesmo? Deixe-me dizer uma coisa para você e para mim. Agir corretamente é o dever de todo cidadão. Todo cidadão deve fazer aquilo que é correto e certo, independente das circunstâncias, independente das situações que passar. E nós, como crentes em Jesus Cristo, e nós que somos crentes no Senhor Jesus, é fundamental viver essa prática. É essencial viver a retidão. Sejamos cientes, o agir com retidão nem sempre garante o sucesso. Tenha isso em mente. O fato de eu fazer aquilo que é correto, aquilo que é reto, não me garante que terei sucesso. Mas nem por isso eu tenho que deixar de fazer o que é correto, o que é certo. Eu tenho que fazer porque isso é o meu dever como brasileiro, como pessoa, como cidadão desta terra. Segundo, agir corretamente, além de ser o nosso dever como cidadão, é também a nossa responsabilidade diante de Deus. José não se entregou ao pecado porque sabia que a sua responsabilidade não era somente diante do seu Senhor como escravo, mas também perante Deus. Ele reconhecia que Deus era santo, reto, justo e fiel. Eu tenho que agir corretamente porque é minha responsabilidade como crente diante de Deus, porque o meu Deus é santo, meu Deus é reto, é correto em tudo que faz. Por isso, pense também o seguinte: não se deixe confundir pelos resultados imediatos. Lembre-se novamente de José, lembra que a história, ele agiu corretamente, de forma adequada. José resistiu o mal. José resistiu o pecado daquela desgramada. Ele foi falsamente acusado e posto na prisão. Você pode perder o seu emprego. Você pode perder seu cônjuge. Mas não pare de fazer o que é certo. Não pare de fazer o que é correto diante do Senhor. Não deixe que a sua mente fique confusa pelos resultados imediatos. Não é porque você está dando o máximo no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja, não é porque você está sendo fiel que as coisas acontecem ao contrário, que você vai agir agora de forma inadequada, de forma injusta. Vai deixar de fazer o que é certo. Não. Os resultados imediatos não significam que são respostas de Deus. José sim agiu corretamente, resistiu o mal, e o resultado imediato foi prisão, não foi bênção. O resultado imediato foi ser lançado numa cela e não receber mais privilégios. Pelo contrário, tudo foi tirado dele. Por último, devemos estar cientes de que Deus vê além das circunstâncias.
Deus não é como nós. Ele trabalha paciente e fielmente de um modo que nós jamais trabalharíamos. Deus vê muito além desse caso e sabe o que deve ser feito nos recessos da vida de José, enquanto prepara a grandeza dos anos futuros. Deus mesmo, estando em silêncio, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que se passa na vida de cada um de nós. Nesse tempo de pandemia, muitas famílias perderam entes amados. Nesse tempo dessa doença, muitas pessoas estão sofrendo, tanto pela doença quanto pela morte dos seus amados. E talvez algumas dessas pessoas expressem desta forma: se houvesse um Deus no céu, Ele não ficaria lá parado enquanto estou sofrendo. Se existe um Deus, e se esse Deus está lá em cima, Ele não ficaria parado, Ele agiria, Ele tomaria providências, Ele não deixaria a sua criação sofrer. É por isso que a história de José é tão importante para entendermos a questão do sofrimento. Não esqueça, Deus vai ver além das circunstâncias. O sofrimento que você está enfrentando nesse momento, talvez você não entenda, não compreenda de imediato. Você tem feito tudo o que é certo, tem andado na linha, tem se desviado do mal, tem sido um crente fiel. Mas nada de bom aconteceu, nada de bom tem acontecido, pelo contrário, tragédias por cima de tragédias, sofrimento por cima de sofrimento. A vida de José não foi diferente. Por que a minha seria? Por que a sua seria? Isso nos leva à segunda resposta, à segunda pergunta. Qual deve ser a minha atitude enquanto espero uma resposta do Senhor em meio ao meu sofrimento? E essa pergunta será respondida no decorrer das mensagens posteriores da vida de José. É por isso que nós estamos estudando sobre a história desse jovem que, agindo corretamente, recebeu injustiças. Que o nosso Deus nos ajude a sermos cientes de que, por fazer aquilo que é certo, não me garante sucesso. Muitas vezes vai vir sofrimento. Que Deus nos ajude a não basearmos a nossa fé nos resultados imediatos. Que não sejamos confundidos com isso. E por último, Deus sempre está vendo além da situação. Que o nosso Deus, irmãos, vos abençoe com a graça dele. E você, sempre seguindo e confiando em Cristo. Amém.